Gente, boníssima noite. Estamos aí no dia 3 de março, em plena folia carnavalesca aqui no Brasil, né? Boa parte do Brasil. Hoje, na realidade, é um dia meio atípico para qualquer coisa que não seja carnaval ou off-carnaval, né? Que tem gente que também tem a programação de não fazer carnaval, né? De fazer outras coisas, né? Que não seja carnaval. Tipo Oscar. E, e nesse sentido, a gente hoje mais cedo fez um sync-up especial do ciclo originário, onde a gente fez um registro, né, lúdico, numa forma de colheita da experiência que o Cauê teve, né, durante esse evento IF Denver, lá no estado de Colorado, né, no Denver, ali na região de Boulder. Foi muito rico, o Pablo, que está aqui, estava presente, o Braz chegou na meiuca para o final, foi bem legal mesmo. Eu vou estar disponibilizando esse registro, tá? Se não hoje, amanhã, no mais tardar, na parte da manhã. Então, vocês vão ter acesso a isso, tá? Vocês vão poder ver. Vai ser bacana, porque quem estiver chegando na dinâmica da Greenpeace já vai ter uma base, né? Para poder entender né, assim, o cheiro, a essência, as questões relevantes, né? Aquilo que está vindo de novidade. Então, a gente vai poder evoluir isso no SINCAP da Greenpeace Brasil, que sim vai se manter para essa quarta-feira de cinzas. Então, quem estiver ligado aí vai ser a partir de 5h30, né? Normalmente acontece. E hoje, a ideia que surgiu, muito em função de conversas que eu tive com vários outros interagentes e co-criadores, vem tendo, né, ao longo do tempo, ser curiosos, né, com relação a essa dinâmica da escuta empática, né? Que na realidade ela é um jogo de palavras mais amplo, é escuta ativa empática, né? Mas a escuta empática já você está escutando, você já pressupõe que você está ativo, né? Você está proativo, você está escutando empaticamente, né? E como isso faz parte do paradigma P2P, como isso faz parte do paradigma da geração profunda, né? E como isso conversa com a dinâmica dos sync-ups que a gente faz aqui, da dinâmica dos espelhamentos e pareamentos, né? E daí vai por diante. Ou seja, como é uma tecnologia para a nossa espécie social peer-to-peer, né? Entre pares, muito poderosa e que está em falta, está em escassez no tipo de sociedade que nos tornamos. Nós nos tornamos uma sociedade extremamente ególatra, né? Extremamente ególatra, uma sociedade extremamente de broadcast, cada um só fica falando, né? Ninguém escuta nada, ninguém ouve nada. Então, se você perguntar hoje a coisa mais rara que tem, o tipo de sociedade que nos tornamos, é exatamente essa, nossa capacidade de escutar, mais do que ouvir, né? Está em falta. E nós temos essa capacidade inata, isso faz parte intrínseca do nosso DNA gregário e social. Tá? Mas está em falta. Ou seja, está em falta pelo tipo de sociedade que nos tornamos. Correto? Então, a gente vai dar uma olhadinha, eu separei uns conteúdos interessantes, nós vamos fazer uma prática entre a gente aqui, mas vai ser uma prática a partir, né, de uma perspectiva cibernética, de que de todos que estão aqui, quem está acostumado a isso é o Ágota, é o Thiago que está aqui, porque teve uma exploração que nós finalizamos ano passado, uma exploração de quase 2 anos, basicamente, que foi a primeira edição, né, ou a edição pioneira do What the Fuck 3 Pega Visão Camps, e ela foi toda feita de uma perspectiva cibernética. E a gente, a todo momento, gerava roda, ou um cipher, né, fazia uma dinâmica de feedback loop espiralado, colocando em prática uma dinâmica, uma espécie de dinâmica de escuta empática, não na forma como vocês vão ver hoje aqui, né? Não na sua totalidade, pouco disso, né? Então é isso. Mas antes de a gente começar, até para né, a gente começar a sintonizar, né? Ah, A gente começar a sincronizar e sintonizar as nossas dinâmicas, vamos começar aí para fazer um check-in, para sentir como foi o dia de cada um, como é que você está chegando aqui, né, como é que está o calor aí para você, se você está no carnaval, off-carnaval, enfim, só para a gente entender pois como é que é. está o seu momento, tá bom? Então, nesse sentido, eu vou passar aí para o Pablo, que foi o primeiro a chegar aqui. Pablo, fica à vontade, querido. Faz seu check-in. Seja bem-vindo aí. Boa noite, galera. Então, uma noite boa aqui de lua cheia.
Tô bem. Peguei o Sincap aí da tarde. E é isso. Agora vamos desembolar. Passa aí pro água. Fala galera, boa noite. Da hora estar aqui de novo. Bom, tô aí, meio do carnavalzão, colei nos bloquinhos, mas tô também guardando energias, assim, precisando dar conta de demandas, né? A vida não para porque é carnaval. E, bom, tô devagar e sempre, né? Chego aí para ouvir, aprender, como sempre, aqui, compartilhar no que eu puder. E, bom, passo aí para o Brás. Obrigado, Tiago. Bem, eu chego depois da metade do 5 da tarde, tranquilo, depois de chuva bacana, que molhou tudo que estava precisando ser molhado. Chego animado, chego reenergizado com a perspectiva do 5 da tarde de hoje. E na expectativa de estar colaborando com a nossa rede. E desse modo eu passo para o Edson. Obrigado, Braz. Gratidão aí. Eu chegando bem, estou trabalhando muito aqui no sítio, estou limpando piscina, uma série de coisas aí. Meu carnaval está sendo um trabalho duro aqui para colocar as coisas em ordem aqui onde eu moro aqui. Mas estou chegando bem, quer dizer, perdi aí o 5 da tarde. Gostaria muito de ter participado para saber lá das informações, mas vou ver gravado, né? Que eu tenho caído muito também nos syncs aí, a minha rede aqui está muito ruim de acesso à internet. Mas estou bem, estou tranquilo, estou perspectiva aí. Agora o ano, após carnaval aí, parece que o ano realmente começa, né? Vamos em frente aí na escuta empática aí. Passo para o Vini. Então tá, gente. A gente primeiro vai. Eu separei um material aqui, tá? É um conteúdozinho, ele é bem informativo, tá? Ele vai servir de base inicial nossa aqui, né? Para a gente falar sobre essa dinâmica da escuta empática ou da escuta ativa empática, tá? Depois eu vou comentar um pouco com vocês como é que se relaciona com a arte de anfitriar, né? O Art of Hosting, né? Como é que isso é uma técnica, é uma dinâmica que está bem difundida aí, mundo afora. Eu vou dizer para vocês com o que isso está ligado, né? E por fim a gente vai falar um pouquinho da comunicação não violenta, que também tem uma ligação com isso, né? Mas vamos começar aqui por esse material que eu acredito que não vai ter problema, porque é do Instituto Ayrton Senna, tá? Mas está bem informativo, eu achei bem bacaninha, bem feitinho. Então vamos lá, vamos primeiro ver esse material. E o que eu vou pedir para vocês é que vocês entrem em modo mesmo de escuta ativa, escuta empática, tá bom? Assim, vão, vão anotando mentalmente ou no papel aí, de cada um, né? O que vocês acharam interessante, tá bom? E esse aqui é um conteúdozinho de 4 minutos e 15 segundos, ele é bem rapidinho, mas ele é bem informativo, tá? E
E aí, depois que a gente vê esse conteúdo, a gente vai vai formar uma roda, né? E nessa roda a gente vai fazer um feedback, gerar uma dinâmica de feedback loop para perceber, espiralado, né? Para perceber o que cada um entendeu da proposta, o que conseguiu discernir, né? Do que escutou, né? Então, de fato, para a gente fazer desse nosso Sincap Geral de hoje, especial, né? Especial de folia aí, uma exploração sobre escuta empática, escuta ativa empática, é necessário que vocês entrem em modo de escuta empática, tá bom, galera? Então, vamos começar, por favor, mutem seus áudios, né? E a gente já vai começar aqui agora. Vamos nessa. Escutar é mais do que ouvir. E a escuta ativa empática é uma forma de tornar nossa comunicação mais rica e mais humana, nos permitindo captar melhor o significado daquilo que ouvimos. A escuta é ativa quando a pessoa que ouve está atenta ao que é dito, de forma que quem fala reconhece interesse e envolvimento verdadeiro. A forma com a qual demonstramos envolvimento é muito pessoal, mas existem alguns comportamentos que ajudam a criar um vínculo entre as duas partes. Quando alguém está falando com você, evite pensar em outras coisas, pois é impossível escutar o outro e ouvir a sua voz interna ao mesmo tempo. Mantenha o contato visual. Confirme seu entendimento verbalmente ou acenando com a cabeça e reproduza a postura do outro com a intenção de deixá-lo à vontade. Fique atento ao momento presente. Entre em contato e se deixe sensibilizar com o que está sendo dito. Já a escuta é empática quando a pessoa que ouve se coloca no lugar do outro, demonstrando empatia e adotando uma postura receptiva e interessada. É uma forma atenta e respeitosa de compreender o mundo do outro, e isso só acontece quando estamos com a mente aberta e não fazemos julgamentos. A escuta empática também nos permite participar e contribuir com o processo de reflexão do nosso interlocutor. Quando estamos conectados e atentos ao que o outro diz, somos capazes de resumir e memorizar as informações e construir um fio narrativo. Isso permite uma compreensão mais clara do assunto e nos dá a oportunidade de apoiar nosso interlocutor, além de mostrar para ele que estamos atentos e interessados. Nesse processo, é muito importante estar atento às expressões faciais, tom de voz e outros comportamentos não verbais que possam nos auxiliar a compreender o interlocutor. Existem algumas práticas que nos ajudam a exercitar a escuta empática. Pedir exemplos sobre o que está sendo dito, demonstrando assim seu interesse. Fazer perguntas para incentivar o interlocutor em seu processo de reflexão. Mas cuidado! Evite mudar abruptamente o assunto para não dar a entender que você não está interessado. Lidar com o silêncio de forma construtiva, evitando interromper ou preparar uma resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Parafrasear, ou seja, tentar dizer com outras palavras aquilo que foi escutado, buscando confirmar o que foi dito e também auxiliar a compreensão dos sentimentos e das necessidades do interlocutor. Focar a atenção na fala do outro é fundamental e deve ser um exercício constante. Quanto mais a escuta ativa e empática é exercitada, mais ela é aperfeiçoada. Ela é uma ótima ferramenta para melhorar a comunicação entre professor e estudante, estabelecendo relações de confiança. Além disso, é uma forma de se colocar à disposição do outro, mostrando que naquele momento você está dedicado a ouvir sobre suas necessidades e está disponível para apoiá-lo. As macrocompetências socioemocionais, a amabilidade e o engajamento com os outros estão associados à escuta ativa empática. Há evidências também de que a macrocompetência abertura ao novo estimula o reconhecimento de emoções e a empatia, desdobrando-se em relações de apoio emocional recíproco. Portanto, o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais na escola pode promover a escuta ativa empática e aperfeiçoar as habilidades de comunicação de todos.
é muito interessante ver esse material que o Instituto Ayrton Senna produziu para a ambiente escola, porque ele foi produzido em função de um diagnóstico que foi feito, né, em nível nacional, até onde eu sei, há um tempo atrás, de como o ambiente escolar é um ambiente onde as pessoas não se ouvem, não se escutam, né, especialmente na sala de aula. Né? Ou seja, o aluno está ali, né, o estudante está ali, mas ele está ali corporalmente, mas ele não está ali mentalmente, ele não está escutando nada, ele só está ali presencialmente. Né? Agora, esse material, eles chuparam esse material, o Instituto Ayrton Senna, de basicamente duas dinâmicas: a arte de anfitriar, né, e a comunicação não violenta, que a gente vai dar uma explorada hoje. Mas antes de a gente continuar, né, e aí eu apresentei esse material que foi direcionado, né, para um ambiente que eu considero crítico, um ambiente que precisa de ser completamente ressignificado, né, que é um ambiente escolar, né, dentro dessa dinâmica de escolarização que é só baseada na ensinagem. Eu queria saber, abrir aqui, gerar aqui uma roda, gerar um cipherzinho e coletar de vocês o que vocês escutaram, o que bateu na retina aí da sua memória, o que bateu para você, o que você achou interessante, o que bateu para você no tipo assim crítico, né, de você com você, fazer, caraca, isso eu não faço, isso de vez em quando, realmente, de vez em quando eu dou esses furos, ou de vez em quando, isso é uma coisa que para mim é muito natural, enfim, vai ser muito bacana a gente abrir essa roda, né, gerar esse feedback loop inspirado. Enquanto cada um de vocês aqui fala, você vai escutar quem está falando, vai exercitar a escuta ativa e empática, a escuta empática com quem está falando, para ver se o que está falando está refletindo com você, tá bom? Então vamos começar aí por quem se sentir chamado, né? Pode ser o Braz, pode ser o Ágata, pode ser o Pablo, o Edson, fica à vontade, gente, quem quiser puxar, fica à vontade. Bem, o tema é interessante. E a forma também, né? Eu acredito que não adianta muito se falar se o outro não escuta, se o outro não ouve. Né? Escutar é fácil, mas ouvir é difícil. Né? Então, eu compreendo dessa forma. E que também o... Braz, só uma Oi. correção. Segundo a técnica, né, da escuta ativa empática, da escuta empática. Ouvir é fácil, escutar que é difícil, mas continua. Vai lá. Não, sim, foi o que eu disse. Ouvir é fácil. É muito melhor ouvir do que escutar. Daí, diante do material que foi exposto, né? Nada mais fácil, menos desgastante, que também que está falando ter a sutil, a leveza de não provocar exaustão em quem escuta, porque isso é prático. Na teoria é muito bonito falar que o outro tem que escutar, mas na prática é difícil, não tem como. Então, às vezes, o assunto pode ser resumido de uma maneira inteligente, mas nós, o ser humano, ainda insiste em alongar, né? Eu acho que isso é normal do ser humano, porque essa carência que a gente tem de contar as nossas coisas é que deixa isso desse jeito, né? Então, eu sinto dessa forma, porque às vezes eu me alongo propositalmente para ver até onde vai, porque eu preciso também ter um feedback do outro, porque nem sempre a gente nem sempre a pessoa tá nos escutando na verdade, de fato, né?
Às vezes a pessoa está abstraída no outro universo e a pessoa está falando sozinha, está monologando o tempo. Então, eu tiro isso. Por que eu estou falando isso? Porque na arte de representar, isso é uma técnica essencial, né? Então, eu gostei do material, mas eu acho assim, na prática é menos fácil do que na teoria. Obrigado. Então, deixa eu falar, rapaz, aqui no Rerê eu aprendi mais ter escuta empática, sou hiperativo, já fui mais agoniado, assim, ainda dou uns deslizes ainda, que ainda corto as pessoas, mas já estou mais treinando isso. E o Sincap é bem isso, a gente treina bem isso, né? Pelo menos, eu fico interessado, né? Porque as coisas têm. Eu quero absorver o conhecimento para botar em prática aqui, então eu presto bastante atenção. Às, às- assim, algumas, não muitas vezes, né? Mas quando tá um assunto assim interessante, eu procuro bastante atenção. E é assim, quanto mais a gente vai se encando, mais a gente vai trabalhando. É, agora mesmo eu prestei atenção mais. Tá? Maravilha, Pablo. Antes de você passar aí para a gente ouvir ou o Edson ou o Ágota, né? Vou dar boas-vindas aí ao Cauê. Cauê, nós já iniciamos aqui a exploração de hoje. Né? Como não temos nenhum convidado novo aqui, a gente então não está fazendo a dinâmica de anfitriar, né? E de acolher. Nós estamos explorando aqui essa tecnologia social poderosíssima que é a escuta ativa, empática, a escuta empática. Eu acabei de apresentar um material feito pelo Instituto Ayrton Senna para ambientes escolares, que é um conteúdo bem produzidozinho, que foi produzido por eles por conta de uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, isso foi até antes da Covid, para vocês saberem, identificando o quanto ninguém se, ninguém se ouve, muito menos se escuta nas escolas, muito menos na sala de aula. Então, e aí começaram a fazer um trabalho socioemocional, né? Isso partiu de São Paulo, depois chegou no Rio, dado momento. E é um material bem didático, bem ilustrativo. Deixa a gente finalizar aqui a roda, a gente vai abrir um espaço para você fazer o seu check-in, né? Aí a gente vai continuar aqui já geramos aqui uma roda, né? E aí vai ser bom para. E aí depois a gente pode passar de novo o material para você poder ter a oportunidade de ver esse material junto, né? E quem está chegando também, para minha surpresa, é a minha namorada Vânia está aqui com a gente. Vânia, querida, bem-vinda, meu amor. Então tá. Oi, boa noite. Boa noite. Depois, vamos primeiro abrir um espaço para o Cauê fazer aí o check-in dele, depois a gente abre espaço para você fazer esse check-in e a gente retoma aqui a nossa rodazinha, tá? Então, fica à vontade aí, Cauê, querido, fica à vontade por esse check-in, cara. Bem-vindo aí. Opa, valeu, galera. Bom, chego meio cansado ainda, meio quebrado, mas sei que hoje é um dia bem massa, assim. A gente vai falar de uma coisa que me interessa bastante, então resolvi chegar. Tô aqui pronto para jantar, assim, então vou ficar meio só ouvindo mesmo e, e participar só de forma mais estratégica. Mas é isso. Um abraço, galera. Maravilha. Então, meu amor, faz o seu check-in também. Ah, oi, fico aqui por causa da microfonia. Eu chego movida pela sincronicidade, que eu acabei de me inscrever num
curso de neurolinguística relacionado também a isso, e vi que o papo estava sendo sobre isso. Então, eu me senti chamada e estou aqui. Então, maravilha. Então vamos fazer primeiro, finalizar a roda que a gente já gerou, né? Já gerou o Cypherginho. Então, fica à vontade aí para ou Ágota ou Edson se manifestar. E aí, quando vocês se manifestarem, a gente volta a passar, né, o conteúdo novamente para que tanto o Cauê quanto a Vânia possam também estar em sync com a gente aqui, né? Então, fica à vontade aí. Vamos lá, Nossa, pessoal. Então, já que o Ágota demorou a falar aí, vou falar primeiro, cara. não, vai lá, vai lá. Acho que a questão da escuta empática, eu realmente pratico isso já há um bom tempo, e eu acho que dentro do documento aí, do material que foi colocado aí, que a gente assistiu, uma das questões que eu acho fundamental é a questão de você estar aberto ao novo, né? De você estar aberto a descobrir coisas novas e, de repente, mudar até seu ponto de vista sobre alguma coisa, né? Você está realmente aberto à mudança, porque as coisas são dinâmicas, né? E nada está estático, né? Nada está parado, as coisas se movimentam e, de repente, até as ideias também se movimentam. E, assim, um dos caras que eu mais curto, que é o Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, né? De você realmente ser essa metamorfose ambulante, né? De você estar buscando realmente ver, realmente o que que pode ser de novo, né? Que você de repente possa perceber, né? Essa questão da, da escuta ativa é justamente isso, né? A gente realmente está preparado para estar ouvindo as pessoas, né? A gente está hoje dentro desses algoritmos que a gente vive nessas bolhas, a gente está sempre naquele clube do bolinha, né? Do ou é Flamengo, ou é Vasco e ninguém se conversa e fica nessa loucura que a gente está vivendo dentro desses algoritmos aí de estar se colocando as informações para você daquilo que você gosta de ouvir, aquilo que você não gosta de ouvir e não interessa, né? Só que a coisa é muito mais ampla, né? A gente tem que realmente estar aberto a ouvir e ter a possibilidade de mudar, por exemplo. Eu comecei minha vida, cheguei ao ponto de ser marxista-leninista, e hoje, quer dizer, não acredito mais nessas ideias, hoje tenho uma outra percepção da realidade, e com isso é completamente diferente essa questão do pensamento complexo, né? De você ter essa possibilidade de sair das caixas, né? Que hoje, dentro da questão que foi colocada da educação, é que cada matéria, né? Você tem um mundo diferenciado, né? Você tem uma linguagem diferente e de repente está falando a mesma coisa, mas se o cara é de física, ele fala de uma forma, o cara da sociologia fala de outra forma, o cara da antropologia fala de uma outra forma, mas se você de repente parar para ouvir, geralmente está se falando a mesma coisa, só de maneiras diferentes. E a gente tem que procurar filtrar essas questões para a gente poder realmente estar entendendo, né, se situando de uma forma mais ampla, né, e estar ouvindo de repente tendo essa possibilidade de até mudar nosso posicionamento de alguma coisa. Então passo aí para a Vânia, queria ouvir a Vânia com a programação neurolinguística que ela está falando aí, que ela escreveu aí. A Vânia ela vai falar, ela não viu o conteúdo que a gente passou, né? E ela vai ver junto com o Cauê, mas está faltando para a gente finalizar a roda aqui o Ágota, né? O Thiago.
para ele também ele dar um feedback. Aí, na sequência, a gente passa o conteúdo novamente para que a Vânia e o Cauê possam ver. A gente vai pegar as impressões deles também. Mas vai, Thiago, fica à vontade aí, querido. Pô, valeu. Esse é um assunto que eu gosto muito, assim, de trocar ideia. Acho que o Vini tá ligado, né? E, bom, o Cauê também. Acho que eu não tive muita oportunidade de conversar com o Brás, com o Pablo, com a Edson, com a Vânia. Acho que com a Vânia a gente começou esse papo, mas também não chegamos a aprofundar muito, né? Que é sobre a Echo. Que a Echo é um RPG, né? Que eu conto a história de um arquipélago interestelar, né? Que viaja no espaço e no tempo, justamente com esse objetivo de produzir empatia e salutogênese, né? Empatia, e aí essa questão da escuta, porque eu acho que quando empatia e escuta tá ali, né? São coisas muito correlacionadas, né? Não que eu vou ter empatia por tudo que eu escuto, mas as coisas que eu escuto estão fazendo parte de mim de alguma forma, assim, estão vibrando dentro de mim, né? Eu estou recebendo literalmente. Então, e por que empatia, né? Eu correlaciono assim, o Vini trouxe, né, empatia e escuta ativa. Tipo, é uma premissa de vários movimentos anarquistas ao longo da história da humanidade, né? Tipo, tem até o Kropotkin que ele vai trazer assim que ele vai identificar ao longo da história da humanidade, né? O Edson estava falando dos marxistas-leninistas. Meu, acho que tem outra abordagem até, mas eu concordo que está falando da mesma coisa, assim, né? Porque é isso, o Kropotkin ele vai identificando na história da humanidade pontos em que a colaboração e a empatia foram justamente os instrumentos que fizeram com que as sociedades avançassem. E aí ele pauta, né, um anarquismo baseado nesses dois pilares, não, né? Ele vai falando sobre o desenvolvimento orgânico também, ele entre outras paradas, assim, mas que essa relação, né, como a empatia é uma forma de se conectar, uma ferramenta real, né? Acho que tem a ver com o papo que a gente estava trocando ideia, né? E aí tem um outro lance que é o Rubem Alves. Acho que eu não sei aqui se vocês conhecem, todo mundo deve conhecer, né? Mas ele tem um texto muito específico que é justamente sobre escuta. Ele é bem bonito. Gente, é o Rubem Alves falando, então é bem poético. Eu vou me dar o direito de ler rapidinho, assim. Vou tentar não ocupar muito, mas é só porque eu acho que realmente vale a pena. Não é tão grande, não. Bom, assim, vocês estão ouvindo um funk tocando aí por aí? Não sou eu, não, tá? Não, não tá chegando, porque aqui nos arredores tá mó funk. Mas aí vou ler aqui o texto. Sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca havia anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, diz Alberto Caeiro, que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. É uma citação, né, do Alberto Caeiro. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como as coisas são, para ver se é preciso que a cabeça esteja vazia. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno
descansar da consideração e precisasse ser completado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos estimulado pela Revolução de 64. Contou-me sua experiência com os índios. Reunidos, os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala: curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que ele julgava essenciais. São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como uma novidade, eu já pensei há muito tempo, é uma coisa velha para mim. Tanto que nem precisei pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou, e assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro, a ausência de pensamento. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir as coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência, se referia a algo. Acho que até aqui tá bom. Tem pouca coisa para seguir, mais uns dois parágrafos, três, três parágrafos pequenos, mas em essência, tipo, tá meio por aí, assim. Ele continua nessa mesma linha. É, bom, depois vamos trocando ideia, só para circular também a fala. Maravilha, cara. Eu acho que você pode terminar, Thiago. Porque Ah, tá é, muito então vou terminar. bonito. Por mim Termina aí. também. É pouquinho, é pequeno, rapidão. Então, não basta o silêncio de fora, é preciso ouvir o silêncio dentro, a ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência, e ele se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música oferece no silêncio. A alma, desculpa, a música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz esse mergulho sabe. A boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livre dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza de morar lá também. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Maravilha, cara. Maravilhoso. Legal. Compartilha, por Bonito, favor, né? o link para a gente poder ler isso depois com calma, né? Ah, vou jogar aqui já. Joga aí, É por favor, fácil no de chat. achar, é o primeiro escutatória, o nome do texto. E assim, eu tive uma experiência, cara, nesse sentido, com a contação de história também, que foi muito legal. Porque em vários momentos, o Brás também, né, conta histórias.
Mas em vários momentos me chamaram assim, né? Sesc, tal, festival, ou alguma coisa assim. Precisava apresentar uma contação de história. Aí eu ia várias vezes assim, para contar uma história, eu contava, mas eu contava uma história de 40 minutos. Eu contava uma história, né? Algo assim. Só que depois as pessoas me pegavam para contar a história para mim. E aí eu ficava, tipo, 3 horas ouvindo histórias, né, das pessoas, assim, tem lugares que, principalmente com crianças, né, ou pessoas de idade também, que as pessoas gostam, na real, a coisa é de contar e ouvir, né, não é tanto só ir lá e contar uma história, né, sempre tem outro lado também, que é de ouvir, e aí quem ouve primeiro também tem uma história para contar, isso é muito legal, né? Porque complementar realmente assim. Então, eu acho que aprendi um pouco mais a ouvir com esse hábito de ir nos lugares para contar história, né? Porque aí eu sabia, bom, primeiro talvez eu vou ouvir um montão, né? Aí depois talvez trazer alguma história que faça sentido naquele contexto, para aquela, né? Mas enfim, era isso, galera. Valeu. Passo de Maravilhoso. volta para você, né, Vini? Eu era o último do Cypher da roda. Era você, Travando, exatamente. na real, né? Muito bom. O importante é vocês terem exercitado a escuta empática, né, de forma ativa, visto que cada um compartilhou aqui, o Pablo, o Braz, o Edson, né, que acharam interessante, enfim, do que o Thiago, o Ágota compartilhou e vice-versa. Mas agora a gente vai compartilhar novamente o conteúdo para que a Vânia veja e o Cauê também. É só 4 minutinhos, tá? Então é bem rápido e aí fica, né, fica fácil para. Deixa eu só pegar aqui rapidinho que eu perdi. Eu fui abrir o seu link. Eu fui abrir seu link, aí eu vou cair no escutatório aqui. Peraí, agora sim, pronto. Deixa eu abrir aqui novamente, gente. Vamos lá. Começando, tá? Vamos lá. Escutar é mais do que ouvir. E a escuta ativa empática é uma forma de tornar nossa comunicação mais rica e mais humana, nos permitindo captar melhor o significado daquilo que ouvimos. A escuta é ativa quando a pessoa que ouve está atenta ao que é dito, de forma que quem fala reconhece interesse e envolvimento verdadeiro. A forma com a qual demonstramos envolvimento é muito pessoal, mas existem alguns comportamentos que ajudam a criar um vínculo entre as duas partes. Quando alguém está falando com você, evite pensar em outras coisas, pois é impossível escutar o outro e ouvir a sua voz interna ao mesmo tempo. Mantenha o contato visual. Confirme seu entendimento verbalmente ou acenando com a cabeça e reproduza a postura do outro com a intenção de deixá-lo à vontade. Fique atento ao momento presente. Entre em contato e se deixe sensibilizar com o que está sendo dito. Já a escuta é empática quando a pessoa que ouve se coloca no lugar do outro, demonstrando empatia e adotando uma postura receptiva e interessada. É uma forma atenta e respeitosa de compreender o mundo do outro, e isso só acontece quando estamos com a mente aberta e não fazemos julgamentos. A escuta empática também nos permite participar e contribuir com o processo de reflexão do nosso interlocutor. Quando estamos conectados e atentos ao que o outro diz, somos capazes de resumir e memorizar as informações e construir um fio narrativo. Isso permite uma compreensão mais clara do assunto e nos dá a oportunidade de apoiar nosso interlocutor, além de mostrar para ele que estamos atentos e interessados. Nesse processo, é muito importante estar atento às expressões faciais, tom de voz e outros comportamentos não verbais que possam nos auxiliar a compreender o interlocutor. Existem algumas práticas que nos ajudam a exercitar a escuta empática. Pedir exemplos sobre o que está sendo dito, demonstrando assim seu interesse. Fazer perguntas para incentivar o interlocutor em seu processo de reflexão. Mas cuidado!
Evite mudar abruptamente o assunto para não dar a entender que você não está interessado. Lidar com o silêncio de forma construtiva, evitando interromper ou preparar uma resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Parafrasear, ou seja, tentar dizer com outras palavras aquilo que foi escutado, buscando confirmar o que foi dito e também auxiliar a compreensão dos sentimentos e das necessidades do interlocutor. Focar a atenção na fala do outro é fundamental e deve ser um exercício constante. Quanto mais a escuta ativa e empática é exercitada, mais ela é aperfeiçoada. Ela é uma ótima ferramenta para melhorar a comunicação entre professor e estudante, estabelecendo relações de confiança. Além disso, é uma forma de se colocar à disposição do outro, mostrando que naquele momento você está dedicado a ouvir sobre suas necessidades e está disponível para apoiá-lo. As macrocompetências socioemocionais, amabilidade e o engajamento com os outros estão associados à escuta ativa e empática. Há evidências também de que a macrocompetência abertura ao novo estimula o reconhecimento de emoções e a empatia, desdobrando-se em relações de apoio emocional recíproco. Portanto, o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais na escola pode promover a escuta ativa e empática e aperfeiçoar as habilidades de comunicação de todos. Pronto, agora tanto a Vânia quanto o Cauê tiveram a oportunidade de ver o conteúdo que a gente abriu aqui, né? Os trabalhos hoje, a exploração. E aí vocês também podem dar um feedback, né? Reagir, quer dizer, apontar alguma coisa que vocês acharem interessante, trazer para alguma coisa que para vocês é familiar ou é estranho, né? Todos aqui já fizeram isso, falta só vocês dois para se integrarem aqui à exploração. Então, começando aí por você, meu amor. Vontade. Ô, Vânia, tá mutado. Não sei. Quer que eu vá aí desmutar para você? Eu vou ali desmutar para ela. Peraí, um momentinho só. Agora foi. Tá vindo ativo, tem alguma coisa que mexer. É que eu mexi sem querer no vídeo, nem estava querendo botar fundo, foi, mas estão me ouvindo agora, né? Sim, ouvindo, Vânia. Assim, tem um montão de coisas, né, que eu poderia falar, mas antes de falar, eu acho que o silêncio foi o ponto que o Ágata, né, nos trouxe, que foi aquele ponto importante da arte. Eu já conhecia Rubem Alves, por coincidência também conheci recentemente esse texto no início do ano, que eu gostei muito, mas que hoje ouvir escutar, né, pela segunda vez me trouxe outros pontos de atenção e esse esvaziamento que a gente precisa ter para estar presente, né? Então, muito bom, porque eu ouvi um pouco, até isso que o Vini trouxe agora, eu ouvi um pouquinho, por isso até que eu consegui chegar até aqui, porque a Ayrton Senna, inclusive, é uma das referências de estudo. Eu trabalho numa escola técnica, então tem uma apostila da Ayrton Senna, que é feito para o governo de São Paulo, e que é uma das referências de estudo. Aí falou, e Ayrton Senna falou em
empatia, falei em comunicação não violenta, falei, vou chegar, né? E aí eu acabei chegando aqui, fazendo a inscrição que eu falei para vocês, da programação neurolinguística, né? Mas voltando para o material que acabou de ser apresentado, entre várias coisas, né, que apareceram, né, na minha mente, mas eu gostaria de falar de 2 pontos antes de falar disso, que eu já comecei falando um monte de coisa, né? Mas acho que um ponto importante é observar o quanto a nossa mente é ruidosa, e quando alguém fala de fato, como vocês mesmos comentaram aqui, a gente tem muitos gatilhos, vamos dizer assim, para conectar o que a gente quer dizer, e tem se a gente se distrair, se a gente não estiver atento, nem humildade, a gente pode ser tragado pelo fato de, ou por arrogância, ou porque tem isso que o Ágata falou, aquela ânsia de querer falar, não só de estar ouvindo histórias, mas de querer contar a sua história, né? Então, isso atrapalha a escutativa, e também nós somos viciados em pensamentos. Eu acho que, de imediato, esses são 2 pontos que eu gostaria de falar antes de falar sobre o vídeo em si. O vídeo em si eu achei bem legal, inclusive depois eu pedi também, vou ver até o link aí que o Vini colocou no chat, e também vou pegar esse link aí que o Agatha também passou do texto, que eu já conhecia, mas não guardei esse link, vou pegar os 2. O único ponto que eu colocaria em termos de crítica seria o fato da empatia ser descrita como se colocar no lugar do outro. Esse é um senso comum. Por isso, até que em seguida a Fundação ela aborda outros pontos. Por quê? Eu falo isso porque você achar que pode se colocar no lugar do outro, em termos de empatia, é uma, digamos, tentativa, digamos. Eu acho que as pessoas pensam nisso como significado, no sentido de você tentar imaginar a história do outro. Mas, na verdade, até quem estuda e aborda isso de forma mais profunda, como o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, dia desses eles foram apresentar uma palestra, né, vocês sabem que até o trabalho deles é bastante delicado, né, que eles lidam com pessoas em situações de depressão e até de suicídio, e eles, um dos pontos que eles admitem e estudam e concordam nesse sentido de dizer que você não consegue se colocar no lugar do outro, você primeiro tem que esvaziar sua mente. A outra pessoa com quem você vai conversar, ela também precisa esvaziar a mente dela. Cada um tem uma história de vida. Então, você vai conhecer a história do outro, a outra pessoa também vai tentar conhecer a sua, e vocês vão chegar num ponto de interseção. Essa empatia, na verdade, é num ponto de interseção, quando você esvazia sua mente, porque a gente tenta tragar a história do outro para as histórias que eu já conheço. Então, você não abre o seu espectro de possibilidades. O campo de possibilidades, ele, de fato, ele consegue ser ampliado e traz assim, perspectivas que você nem imaginava, a partir do momento que vocês dois, os interlocutores, conseguem se esvaziar o máximo que puderem, que é um exercício muito difícil, desafiador. Então, o máximo que você conseguir se esvaziar para essas histórias se entrelaçarem e gerarem um ponto de interseção, onde essa conversa comece a ser, possa começar a ser feita e possa começar a ter esse diálogo, aí sim essa empatia ela vai começar a acontecer a partir desse esvaziamento, que é o espaço da criação, né? Espaço de criação, de cocriação, porque muitos vieses eles podem surgir a partir do momento que eu tento, de alguma forma, entre aspas, engessar
ou precipitar essa coisa de me colocar no lugar do outro, né? E aí isso pode, digamos, queimar várias etapas, né? Então, o ponto de crítica que eu faria é esse, mas de resto, acho que o vídeo está super, né? Traz muitos pontos assim para a gente estudar, aprender em relação a escutar de forma ativa, empatia, tudo que tem aí, né? Eu acho que são pontos muito, muito positivos. Muito bom. Antes da gente passar para o Cauê também compartilhar as impressões dele, a apreciação dele, vale dizer, meu amor, que na dinâmica que a gente vem praticando aqui, não só com os sincaps, né? Com o exercício dessa escuta empática de forma ativa, sempre, né, em qualquer sincap, como o Pablo bem colocou, é que existe um entendimento do peer-to-peer, né, entre e para com pessoas, que é complexo. Uhum. Ele é uma dinâmica complexa. Então, ele parte de um pressuposto de mútuo espelhamento. Então, isso vai em cheio com o que você está colocando, ou seja, esse conteúdo do Instituto Ayrton Senna, ele é bacana, ele está indo nas questões importantes, tá? Mas ele não está tratando isso como uma dinâmica P2P, ele está tratando isso como uma dinâmica do professor com o aluno, ou do aluno com o professor. Não está colocando a reciprocidade ali, né? Ou seja, é como se fosse uma coisa de cada um que vai trabalhar para. Não, mas está falando de uma dinâmica de pareamento, de interação mesmo, de espelhamento para parear, né? De parear de múltiplas formas. E aí tem uma das questões ali que eu acho importante, que é a geração de narrativa, do fio narrativo, cara, que a minha. Esse fio narrativo é a geração dessa micronarrativa pareada entre as pessoas. Né? E eu estou falando dessa forma porque, nesse exato momento, o Brás que está aqui, e o Pablo também, o Thiago também que está aqui, estão chegando numa das dinâmicas desse ano, que é importante para o Rerê, que é o Sync Local, onde nós estamos explorando essas dimensões do P2P, do P com o projeto, né, P2Proj, entre os projetos, enfim, nós estamos fazendo essa exploração literalmente. Então é muito interessante que você trouxe à tona, que eu acho que enriquece muito a nossa exploração hoje aqui, tá bom, querido? Tá bom, meu irmão? Então eu vou passar aqui para o Cauê fazer também as observações dele. Fica à vontade aí, Cauê. Valeu, Vini. Bom, eu queria dizer que para mim é tudo novidade, assim. Acho que até agora, assim, eu estava entendendo, por exemplo, escutativa e escuta empática como, vamos dizer, duas palavras para descrever a mesma coisa. Acho que essa barreira da escutativa e escuta empática eu acabei nunca enxergando, assim. Mas queria também comentar como muito do que muito disso, né, acaba sendo às vezes até natural da gente, né, uma coisa da gente buscar conexão e querer conexão. Daí, como o próprio Edson falou, assim, né, dele já praticar a escuta empática. Eu confesso que para mim isso é realmente um desafio, assim. Eu estou sempre tentando fazer as minhas ideias estarem ali vamos dizer, de alguma forma, participar tal. Então, para mim, não é muito, é meio recente, assim, mas eu tenho focado mais, acho que desde que começou o ano, assim, tenho focado mais em escutar mais, assim, participar mais escutando, tanto nas redes quanto no Rerê, assim. Então, é isso. Estou tentando trabalhar essa parte da escuta empática e, e eu percebo agora, assim, que a escutativa é algo que eu já tenho incorporado. Tipo, de talvez já ter, de praticar bastante, tá? Sempre com fazendo esse trabalho de onboarding, né, de educação, então é, sempre isso eu até é algo que está sendo até implementado na Greenpeace Network, assim, sabe? Eu percebo que
é uma forma de escuta realmente diferente, e você dá esses sinais, né, de que você está correspondendo, de que você tá construindo em cima da ideia do outro, prestar atenção em usar as palavras de uma forma que não seja restritiva, né, e seja sempre adicionando, assim, e eu acho isso bem interessante, assim, sabe? Mas, meu, achei muito legal a colocação da Vânia. Eu vamos dizer, já tenho a oportunidade de aprofundar ainda mais algo que é novo para mim, né? De como isso é bem mais profundo do que tentar se colocar. E eu diria que eu concordo, assim, a forma como eu visualizei isso, quando a Vânia estava comentando, é quando, pô, eu tive uma experiência, assim, com um cara lá em Denver, e o cara, ele tava muito numa ideia de, tipo, ele queria muito que o projeto dele fosse. Ele tava exatamente fazendo isso. Todas as conversas que ele tinha oportunidade de falar do projeto dele, ele tinha, sabe? Ele aproveitava, assim, ele ficava. E daí, cara, eu achei, foi muito legal que no final a gente acabou ficando muito próximo e ele acabou se inserindo em todo o ecossistema, conhecendo toda a galera do Public Goods, tudo isso. E ele, sei lá, se percebeu, deu para perceber que ele teve uma mudança, assim, de se perceber, né, nessa experiência da casa, assim. Já está em cripto há 10 anos, acho, tá? E é bem na parte de DeFi, de trading, e tá bem com isso. E daí ele apareceu lá, conheceu toda essa parte de public goods, e deu para perceber, não public goods apenas, né, mas os regen, toda a galera regen, falando das coisas que ele nunca achou que iam estar falando, né. Daí eu peguei ele falando assim outra hora que ele estava onde ele deveria estar, assim, uma coisa desse sentido, sabe? Eu achei muito interessante a mudança que teve. Eu não vou dizer que a causa fui eu, mas eu diria que teve um momento ali, assim, que parecia que ninguém mais queria dar atenção para ele, porque estava acontecendo exatamente isso. Toda a oportunidade ele estava falando desse projeto que é de transporte, que ele queria que todo mundo implementasse a ideia dele. E daí eu peguei e decidi, cara, eu vou ouvir ele, mano. Eu vou até o fim com ele, assim. Eu falei, vamos lá, vamos trocar ideia. E daí eu comecei a ajudar ele a estruturar o projeto dele, mas sempre mostrando o como que ele poderia se emancipar, porque ele estava meio dependendo de um cara que ele tinha feito um acordo, assim, e que tinha que seguir uma determinada coisa. Daí eu consegui mostrar para ele que com a blockchain ele consegue ter a capacidade de fazer a própria rede dele, ele não precisa desse cara, que ele não precisaria estar seguindo essa agenda, que ele não precisaria estar fazendo nada disso. Então eu acho que isso acabou também contribuindo, sabe, dele, dele se perceber assim, daí ele começou a ver todas as possibilidades aparecendo assim, ele falou, nossa, o que está acontecendo? Foi muito interessante esse processo, cara. Bom, eu agradeço mesmo, assim, vocês por compartilharem a sabedoria e conhecimento, assim, nessa arte. Muito legal. Agradeço. Não, Eu passo para o nós agradece, querido. A bola voltou para cá. nós agradece. Volto Deixa eu você. falar para vocês, esse conteúdo, essa reflexão que nós fizemos agora foi importante. Agora a gente vai fazer mais uma rodada para que cada um de vocês saliente, né, aquilo que achou interessante no que o outro compartilhou, das impressões do outro, mas eu quero só ratificar, eu só quero sublinhar algumas coisas que é importante. A primeira coisa é que a escuta empática, gente, ativa e empática, tá? As duas se complementam, ela vai muito além, tá? De ter paciência, certo? De ouvir para entender, né? Ou de querer resolver a situação do outro, alguma coisa do gênero, né? Porque assim, ela tem uma dimensão de entrega, de abertura de entrega, né? Ela tem uma dimensão de abertura de espaços, ou entre espaços, né? Não só seu, mas como a Vânia colocou, de entre espaços. Tem uma dimensão disso. E tem uma corporificação, ou seja, ela transforma, como o Edson colocou, né? Ela é transformadora, porque
a escuta, quando é de fato uma escuta ativa empática, ela é interativista, ela é interativa por natureza, ou seja, interação, não participação, vocês entendem? Não é de um para o outro, um para o outro, ou de outro, é dos dois juntos, abrindo esse espaço-tempo, abrindo esse porém, esse vazio, para mutuamente se espelhar e mutuamente parear. Isso é muito importante, né? A gente fala aqui na dinâmica do Rê, né, sobre isso, porque é muito mais importante nós praticarmos do que a gente ficar só conceituando sobre, né? E isso acho que o Pablo tem sido fundamental, né? Ele entende que o Rê tem sido nos sincaps para ele esse espaço de prática, né, de escuta empática, de formativa ou não, mas exercício de escuta empática. E, nesse sentido, eu acho que essa já vai ser a base para a gente poder falar de duas outras dinâmicas que estão profundamente relacionadas com essa dinâmica de escuta empática, de escuta ativa empática, que é a arte de rostear, a arte de anfitriar e a comunicação não violenta. Mas antes de falar desses dois, né, vamos fazer uma última rodada para que cada um saliente aquilo que achou mais interessante. Não precisa ser tudo. Do que você escutou empaticamente da Vânia, do Pablo, do Braz, do Thiago, do Cauê, do Edson, enfim, o que vocês acharam de fato interessante. É só para a gente fechar aqui, né, esse feedback que a gente está fazendo, esse feedback do Espiralado, e aí eu vou apresentar para vocês um pouco da arte, do Art of Hosting, né, da arte de anfitriar, e depois um pouquinho do CNV. Eu vou fazer a correlação, como é que isso conversa com a escuta empática, a escuta ativa empática, como uma tecnologia social, né, peer-to-peer, uma tecnologia poderosíssima da nossa espécie, tá bom? Então vamos lá, quem quiser começar, fica à vontade aí para a gente fazer essa última rodadazinha desse feedback do Espiralado. Meu áudio está ativo? Assim, Até nem tirei mais, ficou tanto rolo tirar, vou botar e tirar o microfone, não sei o que houve aqui, mas enfim. Bom, sem me estender muito, pelo que eu ouvi aqui hoje, eu me lembrei até de uma fala sua também, Vini, que o que a gente está falando é muito rede, né? Esse espaço, essa dinâmica de empatia, a gente está falando de uma forma de nós nos comunicarmos e co-criarmos e produzirmos de uma forma mais horizontalizada, e está falando desse espaço de escuta, como você muitas vezes já disse, eu gosto muito, o peer-to-peer, por, entre, para e com pessoas. Então, esse ponto de interseção que eu falei antes, eu acho que ele conversa muito com isso. Outro ponto que eu ouvi na fala do Cauê, achei bem interessante, tem a ver um pouco do que eu falei, é porque tinha uma pessoa que ele disse, pelo que eu entendi em Denver, que estava focado em estar falando e procurando uma solução para o seu projeto. Então, ele falava, 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 mas apenas falar sem essa escuta e sem esse aspecto de interação e de empatia que a gente está falando, pode cair num lugar assim de falta de diálogo. Então, acho que o Cauê ter conseguido escutar e ter percebido outros pontos para poder trazer possíveis soluções para esse projeto dele, que até ele nem estava pensando, isso é fruto de uma escuta ativa. Então, acho que é sobre isso, né, que a gente está falando aqui. Passa para quem, meu amor? Você tem aí o Thiago, o Águas Passo já para o está. Tiago. oba, Ou Ágota. é, eu. É, me chamou muita atenção também a história do Cauê, né, que, assim, acho que é um exemplo de como a empatia
né, a escuta, podem abrir caminhos, né, de conexão. Achei legal ele ter trazido também essa contribuição, né, relembrar a gente que é algo espontâneo, nosso, normal, orgânico, né, que não é nada de outro mundo, é uma coisa mesmo que é legal a gente perceber, estimular, né. Fiquei com isso e fiquei também com o que a Vânia tinha trazido sobre essa diferença, né, que tem essas gradações, essas percepções, né, sobre o que é empatia. Não necessariamente tem a ver com eu tentar ou eu me colocar, né, no lugar da outra pessoa. Tem até, acho que eu já até dei esse exemplo aqui, uma, um- um- uma forma como o Aristóteles via, que aí o Boal retoma, que é sobre a natureza, a arte imita a natureza. Aí ele vai reformular esse conceito, tentando explicar, o Boal, né? Tentando explicar que mais do que a arte imitar a natureza, né? Esse processo de empatia, o que o Aristóteles entendia como isso, porque o grego, aí ele vai dar os motivos da língua grega ser articulada daquela forma, para explicar que recriar o princípio criador. Então, assim, mais do que eu imitar, né, a imitação pura e simples, ele até fala, ele dá o exemplo do macaco, que ao imitar o seu domesticador, não, isso é o Brecht falando sobre a mesma coisa, né, que ele vai falando também assim, que tem um exemplo, né, um paralelo sobre imitação, uma imitação genuína e uma imitação falsa. Ele fala, como é que você fala que imitação é genuína e uma imitação é falsa? Aí ele volta nesse lance da capacidade de você se espelhar, né? Isso que o Vini fala aqui um pouco também, que a Uhum. gente troca essa ideia de um espelhamento, né? Mais do que eu achar que eu sou o outro, que eu vou resolver o problema vou pensar com a cabeça do outro, que eu vou me colocar na situação que o outro vive, mais do que isso, né? Tem retomar, não é imitar, né? Tipo, é retomar um princípio que detonou Uhum. aquele tipo de estado, né? Que você pode acessar ou não, né? Tem coisas que estados que você não vai acessar, sua história é outra, Uhum. né? Sua- o seu orgânico é outro, assim, a sua composição física. Uhum. Então, realmente, acho que tem essa diferença, né? Sobre como é que se conecta, né? Não é Uhum. automático que eu vou saber me expressar como o outro, que eu vou, sei lá, né? Me colocar no lugar do outro. Bom, foram essas coisas que me chamaram a atenção. Uhum. Reparem como isso vai gerando um enteamento para a gente, vai gerando um fio narrativo, tá? Na medida que vamos espelhando-se, né? As escutas que cada um realizaram, vai gerando um fio narrativo, é um enteamento, né? E esse enteamento vai te dando outras compreensões, né? Vai caindo outras fichas, vai te dando. Isso é bem bacana. A Gota sabe, a gente fazia isso direto no Botafogo, a gente pega a Visão Campus, né? E as fichas caíam de uma forma linda para cada um de uma forma diferente, né? De forma diferente. Então, esse enteamento, essa geração do fio narrativo, do espelhamento, né? Que gera o pareamento é muito bacana. Mas, fecha parênteses, fica à vontade, Thiago, para você passar aí para o Pablo, para o Braz, para o Edson ou para o Cauê. Passo para Edson. Opa, cara, esse depoimento do Cauê aí foi fantástico, né? Porque o que que coloca, né? Coloca o ego das pessoas, né? Que as pessoas só elas acham que as ideias que ela tem é que são as melhores e são as únicas ideias, né? E não é, na realidade, né? São várias ideias, são várias.
vários pensamentos, várias posições, e aí realmente numa escuta empática, você realmente tem que dar a oportunidade de perceber que não essa questão egóica da pessoa, né? De você tentar é, é, despir a pessoa dessa questão do ego, dela estar defendendo só a ideia dela. E ela tem que realmente escutar as outras ideias e, de repente, aquela questão da própria humildade, né, de você se colocar dentro de uma posição de que você realmente não é o suprassumo das coisas, né, e ter a oportunidade de estar aprendendo, né, que é o que eu sempre falo. Cara, a gente está aqui, a gente sempre sai muito maior do que a gente entra, né? Você aprende muito mais coisas. E isso é um processo coletivo. Isso para mim, essa questão do Rerê foi ressonante e realmente de ver todos esses paradigmas, de ver todas essas questões de ter essa regeneração, né? Que é, na verdade, a gente tentar se melhorar de várias formas, de tentar buscar essa melhora, né, de todos os sentidos, é que faz a gente realmente crescer. Isso é muito legal, é super interessante, né? E essa questão que o Cauê colocou dentro dessa perspectiva da pessoa que só a ideia dele, que é o caso aqui, eu até conversei com o Vini, eu falei, pô, eu tenho o meu projeto, mas eu não estou aqui defendendo o meu projeto, né? Eu estou aqui para outros projetos, tentar contribuir com outros projetos, que a regeneração é muito maior do que apenas um projeto de uma pessoa, né? A coisa é muito mais ampla. E a gente ficar só defendendo, cada um defendendo só o seu projeto, não funciona. Então, eu passo aí para o Braz. Eu caí. Vini, eu acho que eu caí. Oi, Não, você está obrigado, aqui, você está Edson. Bem, tudo muito interessante, muito próximo da nossa realidade, pelo menos da minha realidade, né? Eu venho experimentando isso com os nossos pareamentos e espelhamentos, né? Então, é uma coisa corriqueira, está se tornando uma coisa corriqueira no, nos meus syncs com o Thiago. E isso também reflete muito no meu dia a dia aqui na comunidade onde eu vivo, né? Em ter que ouvir mais do que falar. Porque quanto mais eu escuto, mais eu vou compreender a necessidade de quem está se expondo, né? E de quem está tentando, até mesmo como foi dito anteriormente, buscar uma forma de deixar, de dar uma maciada no próprio ego, né? Então, mas isso não é uma tarefa fácil. Porque nem sempre a gente tem nem sempre a gente tem esse tempo todo, porque o nosso tempo ele é resumidíssimo e às vezes as pessoas exigem muito do ouvinte, às vezes o tempo que esse ouvinte não tem, né? Não é porque não quer, é por conta da correria do dia a dia, né? Então, assim, daí por conta disso, na maioria das vezes também a gente se coloca na mesma condição de se eu estou sendo incomodado às vezes eu me sinto incomodado pelos aspectos práticos do dia a dia, as outras pessoas também. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla.
Então, a partir do momento que a gente toma consciência de que esse tempo é muito precioso, a gente começa a se afinar, né? A se refinar para que essa empatia seja realmente verdadeira. Porque na maioria das vezes a gente não está sendo empático, a gente está sendo só educado para escutar outra pessoa. A gente não está escutando com a devida atenção, né? Não é uma escuta ativa, você está escutando pura e às vezes até esperando que a pessoa termine de falar logo para você poder continuidade ao que você está fazendo, ao que você está. Porque isso tem que ser no dia a dia, não precisa ser só na nossa dinâmica, né? As pessoas elas não estão buscando essa compreensão que nós estamos, né? Então, assim, eu acho uma tarefa árdua, mas que é necessária, né? Escutar a si também. Acho que isso é muito importante. Acho que quando a gente escuta os nossos próprios monólogos, fica mais fácil da gente poder escutar o outro. Eu passo pro Vini. Ou pro Agora é o Pablo. Pablo. É o Pablo. Vai aí, Pablito. Oi, então, galera. Depois desse resumo tudo aí que vocês falaram, se a gente não tiver humildade para aceitar o ambiente ou se colocar no lugar do outro, tem que ter uma tolerância para também absorver uma ideia que muitas vezes você não está gostando. É que nem ouvir música, né? Aí tem música que você não gosta, mas quando você está num ambiente que a música tá tocando, você tem que ouvir, né, velho? É impossível não ouvir. Então é muita coisa que a gente tem que praticar, mas eu acho que a humildade, em primeiro lugar, tem que ser mais, que daí abrange tudo isso, toda essa linguagem técnica. Aí eu já passei por várias MST e tanto. Para mim, as conversas técnicas é as mais insuportáveis, porque daí é aquela linguagem acadêmica, e aí muitas vezes é o cara que da linguagem acadêmica está indo numa comunidade tradicional, aí é uma conversa aí tem muita coisa para ser processada, tem que saber o ambiente que você está, para saber o que você vai falar, é muita coisa. Assim, eu no Rerê, tô voltando a praticar isso mais aí nos sincapes e tudo. Fiquei um tempo aí fazendo mais coisa no mato e aí eu tô treinando mais isso aí. Eu já gostei de estar interrompendo também os outros, que às vezes eu via que a conversa não tava indo para frente, e falava, pô, velho, deixa eu te dar um pouquinho aqui do nosso ambiente. Isso acontecia muito na Resex Marinha do Corumbau, quando eu tomei conta de 9 associações de pescador. Aí chegava biólogo, chegava engenheiro florestal. Aí a conversa, para conversar com um caboclo, engenheiro florestal, era difícil. Mas a gente vai treinando aí, vai melhorando. A ativa, a empática, a simpática, assim. Eu gostei do Cauê aí, teste do Cauê, porque às vezes quando a gente está consciente, aí é aquela coisa lá que um filósofo fala, se é verdade, interfere, né? Se você tiver essa linha, eu entendo assim. Continua aí, Vini. Tem um Cauê ainda. Ah, Cauê. Pô, valeu. Uma coisa que ficou assim foi exatamente essa criação do espaço, sabe? Porque por um momento eu percebi que ele estava ficando, eu não diria frustrado. Teve um dia que ele bebeu demais, assim, e eu percebi que ele tava meio tenso, assim, sabe? E daí eu, intencionalmente mesmo, fiz esse movimento de, tipo, abrir os poros, assim, de tipo, meu, alguma coisa tá acontecendo aqui, sabe?
e ele com o adesivo do Trump no, no computador dele. E, e ele vem do Texas, né, cara? E daí, pô, a gente teve uma oportunidade de conversar e tal. Ele comentou que ele foi preso recentemente. E foi e ele contou toda a história dele mesmo, sabe? Foi uma coisa e a gente criou um espaço onde ele, de fato, ele me conheceu, eu conheci ele e já não importava mais o projeto dele, já não importava mais. E daí ele foi comigo pra Boulder até, gente. Lembra daquela carona que eu falei pra você? Ele foi o cara ele que organizou o voluntariado, então por isso que ele estava envolvido, assim. Ele se envolveu porque ele organizou os voluntariados que a gente fez lá. E todo mundo deu pra trás. E daí no primeiro, porque tava frio, não sei o quê. Daí eu peguei e falei: não, mano, não importa, eu vou contigo, velho, eu vou contigo. E daí a gente, vamos dizer, teve essa conexão, assim, onde, pô, fizemos tudo junto, velho. Onde eu ia, ele tava junto, no hackathon lá, ele tava lá. Ele não participou do meu time, mas ele tava lá. E daí ele ficou meio que, tipo, seguindo onde eu ia, ele ia junto, sempre tava junto, tipo, aprendendo, fazendo pergunta. E ele acabou conhecendo, pô, ele mesmo conheceu já uma galera, sabe? Fez os próprios contatos, daí ele foi percebendo essa questão das possibilidades mesmo, né? De, tipo, o que realmente importa, né? E daí foi bem legal de acompanhar isso, assim. Aí ele teve essa mudança, que eu comentei com vocês, que no final, assim, nos últimos dias ele tava falando aquilo lá, assim, então, pô, foi... E eu já sei que eu vou trombar ele de novo, né? Já tô ligado, porque agora vai entrar de cabeça no Refi em tudo isso, provavelmente, né? Mas, Cauê, Mas, a pô, galera fico aqui. feliz de estar aqui com vocês, assim, porque, vamos dizer, eu disse aquela questão de ser uma coisa normal, assim, né? Mas, meu, eu concordo total com o Pablo, sabe? Eu acho que a régua que a gente é a humildade, assim, então, sempre tentar trazer, né, aquilo que... Eu acho que a experiência pode ser o escopo que a gente pode definir, né? Tudo que... Pode, linda, pode comer chocolate. Só um, tá? E daí a nossa experiência pode ser o que pode ajudar a gente a definir o escopo da nossa humildade, né? O que nos cabe, o que não nos cabe, assim, até onde eu sei, até onde eu não sei, e eu acho que é mais ou menos isso, assim. Como eu não conheço sobre o assunto, então eu pensei que poderia ser compartilhar essa experiência que eu tive lá e que eu acho que mesmo não tendo clareza sobre a escuta empática e a escutativa, né? E a simpática, eu, eu, eu acho que isso acaba se Principalmente a manifestando, simpática. acaba se manifestando. Tá tudo bem? Não, é isso, gente. Vou lá, que minha pequenininha tá aqui comigo. Então, beleza, gente. Eu vou fazer o seguinte. Obrigado, Cauê, mais uma vez, querido. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos deixar para a semana que vem a ligação, tá? Da escutativa, escuta empática, tanto com a CNV, com os fundamentos da CNV, quanto com os fundamentos da arte de rocheado, a arte of hosting, tá bom? Então, vou deixar vocês com um gostinho, um gostinho com água na boca na semana que vem. E eu vou compartilhar com vocês um podcast, é um podcast de, de um suíço, de um sueco, de um suíço, ou de suíços, né, com inglês, chamado The Great Humbling, a grande humildade, né, o grande processo de ser humilde, de perceber na humildade uma das formas da gente poder se entender como espécie, né? E, e aí vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver quanto é sensacional, porque são dois. O Thiago, então, que está aqui, o Ágota vai amar, porque são dois storytellers, né? São dois contadores de história. E eu acho que vou deixar vocês para curtir aí esse The Great Humbling, né? A grande dinâmica de você
você se perceber se colocar de forma humilde né, no tipo de realidade que nós queremos, né, como espécie. Então, galera, é isso. Em vez de partir aqui para fazer um check-out é, com apreciação, a gente já pode partir só para fazer um check-out. Eu acho que as apreciações todas já foram feitas, né, com relação à exploração de hoje. Então, fica à vontade para fazer seu check-out da forma mais lúdica que você quiser. E a gente já pode dar para encerrado esse SINCAP especial, né, geral, de carnaval, de folia, do Rerê, tá? Onde nós exploramos aí a escuta empática, também a escuta ativa e a escuta empática, a escuta ativa e empática, como parte, né, como uma das dinâmicas, uma das tecnologias sociais P2P, né, ligadas à geração profunda. Então, é isso, meus queridos. Quem quiser começar para fazer o seu check-out, fica à vontade. A gente vai dar para encerrado hoje aqui. Então, vai lá, meu amor, vai você. Como é que você está abertinho aí? Muito rico o papo de hoje. E eu gostaria de. Uma coisa que eu saio daqui pensando foi o que o Brás falou, né, sobre esse desafio de escutar as pessoas, né? Nem sempre tanto ele quanto a gente está com tanto tempo disponível quanto a gente gostaria para ficar escutando o tempo todo as pessoas, isso, né? Não vamos idealizar, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer a escuta como uma coisa essencial para as nossas relações, pelo menos para as relações que a gente pensa na qualidade, né, dessas relações. E, assim, só gostaria de falar eu sei que assim, já está no check-out, né? Isso na minha cabeça está gerando vários vários insights aqui, muita coisa está passando por ela. Mas eu gostaria de falar, trazer um exemplo, né? Eu acho que os exemplos eles comunicam rápido. De um amigo em comum que a gente tem, o Verli, que às vezes ele muitas vezes me passava mensagem e ficava aquela coisa meio assíncrona das mensagens serem respondidas ou com menos tempo, mais tempo. Vânia, quando for assim, me liga, que a gente fala logo, né? Eu falo, você fala e a gente consegue se comunicar melhor. E nesses tempos de mensageria também tem isso, as mensagens eu acho que elas são uma das formas, mas quando a gente consegue encontrar uma forma de ter um momento de qualidade para poder conversar e escutar a pessoa, isso traz mais qualidade para a escuta, para a conversa e para a própria relação. Muito bom, meu amor. Você passa para quem para fazer o check-out? Fica à Cauê, vontade. Cauê. Oi, gente. Bom, o meu check-out vai ser um check-out coletivo, provavelmente. Tu vai falar todo mundo aqui, tchau. Fala lá. Fala. Fala também. Tchau, Cauê. Fala também. Tchau. Boa É noite. aniversário dela hoje. Ah, não acredito! Parabéns! Ih, Tá parabéns! ficando mais Muita, velha. muita É saúde. aniversário, parabéns. É a Florinha, é. Muito cabelo branco? É, é. Boa noite, gente. Tchau, beijos, parabéns. Beijo. Eu passo para o Ágota. Valeu. Tá que tô aqui. É, Bom, só gratidão, galera, pelo papo, assim. Concordo com a Vânia, muito rico. É, Pensando assim, né, sobre reverberando esse papo aqui dentro ainda. E pensando sobre o que o Brás trouxe, realmente, cara, não é sempre que a gente consegue escutar, né, as pessoas por uma questão de tempo e também até porque escutar cansa, né? Escutar, principalmente quando você tem esse desejo, né, de se conectar, de falar, bom,
alguma coisa está acontecendo aqui, né? Não são palavras aleatórias. Então, é difícil lidar, né? Às vezes com esse sintoma. Uhum. E acho que é coletivamente o aprendizado. Concordo com o Pablo Uhum. nesse sentido, porque acaba caindo nesse lugar, né? Porque assim, escutar cansa e às vezes a palavra falar perde o sentido. Uhum. Tem situações que não tem como você falar o quê. Uhum. Então, depois de tudo que foi dito, situações muito, né? Assim, só, bom, falar o quê? Falar, Uhum. perde o sentido falar, então acaba caindo no que o Pablo falou mesmo, de é, o critério é a ação, né? O que a gente, como é que isso daí, essa conexão acontece, né? Bom, era isso, galera. Saindo ainda, né? Uhum. Refletindo aqui e gratidão pelo espaço. Sempre aprendo muito. Passo para o Pablo. Antes de a gente ouvir Ô, o galera, Pablo, papo. Ô, foi mal. Vai antes, lá, antes de Vini. ouvir você, querido, rapidinho, um parênteses. A gente vai explorar isso semana que vem, tá, Thiago? É, vamos explorar a escuta interior, né? E escutar através dos silêncios, né? O silêncio é uma forma de escuta. A gente vai estar explorando isso, que isso faz parte da nossa complexidade. A gente consegue escutar através do silêncio, né? Então não é só. Não, e assim, é louco, só pra gente ir desdobrando depois, mas escutar o quê, cara? Nesse sentido do, sabe, esperando Uhum. Godot? Sabe quando eles estão falando ali, ó, e agindo o tempo todo, mas assim, é desconexo, é, é uma situação maior do que todo mundo pra fazer o quê, né? Tipo, acaba ficando, meu, o que tá acontecendo? Mas da hora, Vini, legal que a gente vai passar por isso daí. Vai lá, Pablo, manda ver, querido. Ou então, velho, uma das coisas que era mais interessante para mim nas vivências na aldeia indígena é que tinha uma planta lá chamada murici, que era silêncio. Aí daí Uhum. a gente tomava o rapé desse murici, aí todo mundo ficava em silêncio, velho. Era tipo observando, aí agindo, às vezes um pegava um café e ia dar pro outro, aí nem perguntava nada, já oferecia, o outro olhava e pegava. E daí era uma conexão assim massa. Mas aí pelo menos estava todo mundo ali igual, né, velho? Tipo, só tinha caboclo mesmo. Aí Uhum. quando era já as reunião que vinha a galera de fora, que nem foi tipo a implantação da célula da Veracel Celulose, aí vinha engenheiro florestal, vinha biólogo, vinha repórter. Aí daí tipo os índios só ficava parado ouvindo, velho. Assim, a gente via que não tinha entendimento nenhum, era só tipo aí quando é que vai assinar o papel, mas Uhum. de entendimento não tinha nenhum, não tinha nada. É, eu vejo que Vini repete, a gente repete mais de 10 vezes. Não, não entendeu? Não, aqui ó, é assim. Aí também às vezes é uma linguagem que tem um conteúdo muito grande. Não é só uma coisa. Quando você fala kernel, não é só o kernel, é o que é o significado, a função, o objetivo. Aí tem coisas que. E eu estou aprendendo isso agora porque eu quero replicar isso nas escolas. Então, tipo assim, o que eu estou aprendendo aqui no Rerê, na Greenpeace, no Agroflorestal, eu vou replicar localmente, porque eu quero ver a transformação no meu ambiente. Já me transformou. Agora eu quero replicar. Uhum. Então estou esperando o Uhum. carnaval passar para ir nas escolas públicas para identificar a galera do campo. Porque o que que acontece aqui na minha região? Ou a galera morre no tráfico ou vai virar escravo em São Paulo.
enquanto as riquezas da nossa floresta aqui tá tudo se perdendo. Aqui a gente perde comida, ginipapo, cajá, banana, perde tudo, velho. E aí a galera aglomerada na cidade, tipo, frequenciada, né? Aí vai lá no refrigerante, vai ali, tipo, tal, ou seja, é aquela Matrix mesmo acontecendo. Então, eu, como entendedor da realidade, depois que eu li tanto Carlos Castaneda, voltei agora a ler de novo para mim pegar o conhecimento e interferir nessa realidade. Sei lá, se pelo menos algum vinha, algum aparecer, aí já para mim já é vantagem, mas eu vou ter que treinar essa coisa aí de escutar e falar. Agora eu tô treinando. É isso, galera. Gratidão aí pela reunião, pelo SINCAP, né? Uhum. Passa para quem, Pablo? Você tem o Braz e tem o Edson. Brazoca. Valeu, Pablo. Gratidão. Essa conversa ela vai longe. E isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, muito instigante, né? Porque é o que o Pablo disse. Cada um no seu quadrado. É o, é o, é o que tem que ser feito, né? Porque eu não posso levar o meu conhecimento de técnico científico para quem não conhece, né? Então, eu tenho que estar sempre me policiando e me adaptando ao ambiente, né? E o que ele falou, quanto mais humilde eu for, melhor serei compreendido, né? E quando eu estou escutando, é recíproco. Se eu escuto o outro, o outro também está me escutando. Então, não tem como fugir dessa regra, né? Então, se eu quero ser escutado, eu tenho que escutar. É simples assim. E é o que o Agota disse, né? Tem hora que a gente não precisa falar nada, já está tudo dito. E é sempre muito verdade. Às vezes escutar é muito chato, né? Incomoda, porque tira a gente do lugar, do morninho, né? Do nosso conforto. Então, nem sempre a gente quer escutar aquilo que a gente tá ouvindo, né? Então, essa coisa de ser, de estar envolvido com a arte, às vezes incomoda muito mais do que ser comum. Eu queria ser comum e não ter essa visão que eu tenho, né? Porque me incomoda muito um tanto de coisa que está num tanto de outras pessoas e que tudo que está no outro está em mim também. Então, quer dizer, é tudo uma via de mão dupla, né? Mas para o artista é muito mais difícil porque ele ainda carrega aquele estigma de que, porque artista ele tem que seguir uma métrica, né? E eu acho que a gente tem, pelo menos eu busco, romper com tudo isso, né? Eu estou aprendendo aos poucos. Já envelheci, né? Já me tornei um idoso e estou começando a aprender ainda. Uma hora eu chego lá. É isso, e eu passo para o. Edson. Obrigado, Braz, aí pelo seu relato aí, o relato do Pablo também foi muito, muito, muito importante, né, para a gente saber que as linguagens, né, de que forma a gente se coloca, né, essa questão aí os stakeholders, né, quem são as partes interessadas, é muito mais fácil, de repente, falar assim, as populações autóctones são as populações locais, muito mais fácil dizer isso dessa forma, né, de uma forma mais direta, do que ficar criando as palavras mirabolantes e tal, para criar uma
um linguajar muito acadêmico, muito técnico, e a coisa tem que ser mais simples. A simplicidade, eu acho que é o caminho. E cada vez eu saio maior do que eu entro aqui. A gente citou uma série de Aristóteles, foi colocado Brecht, colocado é, é, uma série de pessoas, Fernando Pessoa, né, falou até do Castanheda aí. Castanheda é Estados Alterados de Consciência. É muito interessante o trabalho dele. E assim, cada É o vez a gente caminho sai do maior do guerreiro, que a né? gente entra. Gratidão. Isso. Gratidão, pessoal. Gratidão. Então, gente, é isso. Uma boa noite para vocês, tá? Durmam bem, regenerem-se. Uhum. A gente amanhã vai ter aí duas explorações bacanas, o mapeamento básico White Hat da Ecoindústria Modular com o Christian a partir de 5h30 e da Jim Land com a Estera a partir de 8h15 da noite, tá? Fiquem ligados. E em terça-feira de carnaval vai ter, tá? Para vocês saberem. E na quarta-feira, cinzas, vai ter aí às 15 horas a exploração do novo framework do ciclo originário, que a gente está gerando a nova arquitetura, a primeira arquitetura de informação e comunicação do RE, tá? A gente está aí fazendo a raiz da wiki do RE, está desenvolvendo o chatbot, o agente de IA, tá? O trabalho está ficando lindo, está ficando bacana demais, tá? E depois, às 17h30, nós temos o SynCap da Greenpeace Brasil, né? O primeiro da Greenpeace Brasil, do mês de março, tá? Quinta-feira, nós talvez tenhamos o sexto sync de pareamento, né? Do sync local que está acontecendo entre o Brás da Oca, que está aqui, junto com o nosso querido Thiago Rossi, da Natureza das Coisas. Está maravilhoso esse trabalho. Recomendo que vocês confiram, tá? O último SynCap está riquíssimo. Muitas conversas que nós tivemos aqui faz parte dessa exploração lá. Vocês vão adorar. Tá? E na sexta-feira, eu acho que a gente consegue finalmente retomar o mapeamento básico, né, White Hat, da Woman Bees, que a gente vai começar a fazer um trabalho forte com elas com relação ao optimismo. Em suma, galera, muita coisa aí acontecendo, mais coisa para vir, tá? E é, temos todos uma excelente semana pela frente. Beijo no coração de vocês. Valeu. Tá bom. Beijos. Valeu. Boa noite. Tchau. Valeu, valeu. Valeu, galera. Boa Boa noite. noite.